União Brasileira dos Estudantes Secundaristas realiza logo mais, a partir da 1h da tarde, um movimento no Congresso Nacional com parlamentares para a revogação da Lei do Novo Ensino Médio. Os estudantes irão levar aos deputados e senadores as reivindicações com o objetivo de pressionar e apoiar um novo projeto para o novo ensino médio. A gente conversa mais sobre o assunto e fala agora com a presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz. Oi, Jade, seja bem-vinda, bom dia. Pô, a gente perdeu o contato com a Jade. Vamos ver se a gente recupera. Oi, bom dia. Oi, Jade, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo sim. Então, vamos lá, vocês têm esse movimento, não é, previsto para hoje no Congresso Nacional. Por que a UBS se coloca contra a lei do novo ensino médio, Jade? E o que vocês propõem como alternativa para mudanças na educação do ensino médio? Nós entendemos que a reforma do ensino médio, ela desde a sua criação, né, como medida provisória, foi muito equivocada por partir de pessoas que nunca pisaram numa escola pública, né? E durante esses últimos 7 anos a gente não teve margem para poder discutir sobre o novo ensino médio, para poder discutir sobre a formulação e a formação dele. Então, desde que a gente iniciou esse movimento pela revogação, a gente mobilizou em diversos lugares do país, porque a gente entende que a reforma do ensino médio ela acaba perpetuando um ciclo de desigualdade social, do estudante de escola pública não ter acesso a determinados tipos de matéria, não ter acesso a determinados tipos de conteúdo, e estudante de escola particular, sim. E aí, a partir disso, a gente acaba distanciando esses estudantes, que em sua maioria são estudantes negros, são estudantes pobres, de dentro da universidade, da possibilidade de ter um mercado de trabalho digno, aproximando do subemprego, né? Porque hoje a gente vê que os itinerários do novo ensino médio são exatamente isso, é aula de como fazer bolo de pote, aula de como fazer brigadeiro caseiro, aulas de como revender produtos. Então, qual é o mercado de trabalho que o novo ensino médio aproxima a juventude pobre? É exatamente o subemprego aí, a gente está nesse movimento pela revogação, porque nós entendemos que a escola pública precisa cumprir o papel de combater as desigualdades sociais. Por isso que a gente está defendendo a revogação, mas para além da revogação, é a apresentação de um novo projeto de lei, né, que seja feito e construído juntamente conosco, juntamente com os professores, com os profissionais da educação, que é quem é atingido diretamente por isso. Um novo projeto de lei, Jade, que seja diferente desse que já foi aprovado no Congresso, mas que apresenta o que de novidade? Para além de garantir que os percursos, né, que não sejam itinerários, eles sejam de fato para poder aproximar a gente da vida profissional de forma digna, não tendo como embasamento esse tipo de aula que não acrescenta e acaba aproximando a gente do subemprego. A gente entende que o ensino médio ele precisa beber da experiência do que são os institutos federais e o ensino técnico. Então a gente não está falando sobre aula de brigadeiro caseiro, sobre aula de bolo de pote, mas que a escola pública ela consiga ofertar aulas de cursos técnicos mesmo, administração, logística, e que isso seja acompanhado de perto, né? Acompanhado de perto por profissionais, para que esse outro tipo de coisa não volte a acontecer. E para além disso também, a gente quer que a formação cidadã, ela seja casada junto com a formação básica, né? Para além disso tudo, essas matérias, esses percursos, eles não podem substituir matérias que são extremamente importantes para a formação do nosso pensamento crítico, como história, geografia, português, matemática, sociologia, filosofia, porque na prática é isso que está acontecendo. Entre os itinerários e sai a formação geral básica. E a gente sabe que o Enem ele não vai ser alterado, né? Mas o novo ensino médio ele sofreu essa alteração. Por isso que a gente está sugerindo que isso aconteça, que a formação cidadã, ela seja casada com a formação básica, formação geral básica e a formação profissional.
Jade, bom dia, Ernesto aqui. Jade, o novo ensino médio foi aprovado ainda com o ex-presidente Temer, em 2017, depois não avançou na própria implementação desse modelo novo, ficou essa polêmica toda. Entra o novo governo e o ministro da Educação abriu uma consulta pública. Essa consulta Uhum. pública já foi encerrada. Nesse período, entidades como a UBS, elas tiveram a oportunidade de dialogar com o MEC, dizer exatamente isso que você está dizendo, expor as críticas que os estudantes fazem? Sim, o tempo inteiro. Assim, desde a nossa primeira manifestação, o Ministério da Educação chamou a gente para sentar para poder entender qual era a nossa opinião, entender o que a gente estava propondo, né? A gente fez três manifestações e mais, três grandes manifestações em grandes municípios, né? Em mais de 50 municípios em todo o Brasil. E desde então o MEC vem chamado a gente para poder dialogar, inclusive nós entregamos uma nota técnica falando sobre o diagnóstico do novo ensino médio, né, na juventude brasileira, o que isso estava causando e o que precisa ser feito a partir de agora, né? Inclusive, a importância da carga horária ter 2.800 horas por semana para garantir que essa formação geral básica ela consiga de fato ser colocada em prática. Agora, estava acontecendo, acho que até ontem, em São Paulo, um congresso de jornalistas especialistas em educação, e teve um momento com o ministro Camilo Santana, e ele antecipou algumas medidas, né, que seriam, por exemplo, a carga horária para as disciplinas de língua portuguesa e matemática, ela voltaria para as 2.400 horas, diminuindo, portanto, a carga horária dos itinerários formativos. Mas eles ainda continuam. Essas primeiras mudanças, Jade, elas atendem ou elas resolvem essas partes polêmicas, essas críticas que tanto educadores quanto estudantes vêm fazendo há anos sobre essa proposta do novo ensino médio? A gente entende que a gente já deu grandes passos até aqui, né? E aí eu diria não só em relação a isso, sobre as 2.400 horas, mas também em relação ao próprio fechamento, né, de suspensão, na verdade, do calendário de implementação, abertura para consulta pública, abertura para discussão disso, mas a gente entende que, para além disso, é preciso que toda a formação geral básica ela seja levada em consideração para além do português e da matemática, né? A filosofia, a história, a geografia são muito importantes, principalmente para o momento que a gente está vivendo, né? E aí eu acredito que como a gente faz a disputa da sociedade através da escola pública, porque é o primeiro lugar, o primeiro ambiente, nosso primeiro contato com a sociedade, é muito importante que isso seja valorizado, né? Então, assim, é um grande avanço, mas ainda não é suficiente, porque a formação geral básica, por completo, ela precisa ter essa atenção e ela precisa estar na carga horária. Jade, o ensino médio tem 3 anos, não é isso? Isso. Considerando que a gente já está praticamente no final do primeiro ano deste governo, restariam apenas 3 anos, ou seja, é o tempo de formar uma turma de secundaristas e preparar o encaminhamento para quem quiser seguir adiante nos estudos para o ensino superior. Nesse ritmo que as coisas estão andando, você acha que a gente tem uma nova proposta de ensino médio em tempo de ser colocada em prática para os efeitos também já serem notados? Com certeza. Assim, a gente defende a opinião que precisa ser rápido, né? Porque a gente já está nessa questão de implementação, desde que o novo ensino médio foi criado, há 7 anos. Então, assim, várias gerações foram prejudicadas pelo novo ensino médio. E a gente não pode permitir que mais uma geração seja prejudicada e que isso acabe se perpetuando. Porque o que a gente viu nesses últimos anos foi uma queda nas inscrições do Enem. E isso só é reflexo do que isso tem causado à juventude brasileira. Por isso que a gente vem defendendo a urgência disso acontecer, né? A revogação, a apresentação de novo projeto de lei, para que assim consiga reorganizar o ensino básico brasileiro e a gente conseguir não ter um déficit tão grande e uma queda tão grande no que for comparado aos últimos anos.
Legal, é uma boa discussão no sentido de que a gente está objetivando aqui uma educação de melhor qualidade, é o que todos nós queremos. Valeu, Jade Beatriz, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que vai estar nesta quarta-feira participando desse movimento no Congresso Nacional para pressionar parlamentares para a revogação da atual lei do novo ensino médio. Jade, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima para você. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 8h45 agora.